Viajei pelo mundo com meu pai. Só a víamos 2 vezes por ano, situação que, para mim, estava boa. Calha a boca, Sadie. Sim, eu já vou chegar a essa parte. Então, bem, meu pai e eu tínhamos acabado de aterrissar em Heathrow depois de alguns atrasos. Era uma tarde fria e úmida. No táxi, durante todo o trajeto até a cidade, meu pai parecia um pouco nervoso. Papai é um homem bem grande. Era difícil imaginar algo que pudesse deixá-lo tenso. Ele tem a pele marrom escura como a minha e olhos castanhos penetrantes. É careca e usa um cavanhaque, o que o deixa com jeito de cientista do mal. Naquela tarde, ele estava de casaco e com seu melhor terno, marrom, que costumava usar para as palestras. Normalmente ele transmite tamanha confiança que domina qualquer ambiente onde entra, mas às vezes, como naquela tarde, eu via outro lado dele que não conseguia entender. Meu pai olhava insistentemente para trás, como se estivéssemos sendo seguidos. — Pai? — disse quando saíamos da A40. — Algum problema? — Nem sinal deles, resmungou ele. Deve ter percebido que tinha falado alto, porque depois me olhou meio assustado. Não é nada, Carter. Está tudo bem. Aquilo me incomodou, porque meu pai mentia muito mal. Eu sempre sabia quando ele estava escondendo algo, mas também sabia que poderia insistir à vontade e nunca conseguiria arrancar dele a verdade. Provavelmente estava tentando me proteger, embora eu não soubesse de quê. Às vezes eu me perguntava se ele teria algum segredo sombrio em seu passado, talvez algum antigo inimigo que o perseguia, mas a ideia parecia ridícula. Meu pai era só um arqueólogo. Outra coisa que me incomodava. Papai estava agarrado à bolsa com o material de trabalho. Com frequência, quando ele faz isso, significa que estamos em perigo. Como quando atiradores invadiram nosso hotel no Cairo. Ouvi disparos no saguão e desci correndo para ver se havia acontecido algo com meu pai. Quando cheguei lá, ele estava totalmente tranquilo, fechando o zíper da bolsa, enquanto 3 atiradores inconscientes balançavam no ar, pendurados pelos pés no lustre, as cabeças cobertas pelas túnicas e, à amostra, as cuecas samba-canção. Papai disse não ter visto nada, e no fim, a polícia atribuiu a ocorrência a um curto-circuito no lustre. Em outra ocasião, fomos pegos no meio de um tumulto em Paris. Meu pai escolheu um carro estacionado perto de nós, empurrou-me para dentro, para o banco traseiro, e me disse que ficasse abaixado. Eu me joguei no piso do automóvel e mantive os olhos bem fechados. Podia ouvir meu pai no assento do motorista, vasculhando sua bolsa de trabalho, resmungando algo para si mesmo enquanto a multidão gritava e destruía coisas do lado de fora. Alguns minutos mais tarde, ele me disse que podíamos sair, que era seguro. Todos os outros carros no quarteirão haviam sido virados e incendiados. Já o nosso estava lavado e polido, com várias notas de 20 presas sob os limpadores de para-brisa. De qualquer maneira, passei a respeitar aquela bolsa. Era nosso amuleto de sorte, e quando papai a mantinha por perto, significava que íamos mesmo precisar de sorte. Atravessamos o centro da cidade rumo a leste, na direção da casa de meus avós. Passamos pelos portões dourados do Palácio de Buckingham e pela grande coluna de pedra na Trafalgar Square. Londres é um lugar muito legal, mas depois de viajar por tanto tempo, todas as cidades começam a se misturar. Quando eu conheço outras crianças, elas costumam dizer: "Puxa, você tem sorte por viajar tanto." Mas o caso é que não passávamos o tempo conhecendo os lugares, nem tínhamos muito dinheiro para viajar com estilo. Já tínhamos estado em locais bem ruins e raramente ficávamos por mais de alguns dias. Na maior parte do tempo era como se fôssemos fugitivos, não turistas. Quer dizer, ninguém podia imaginar que o trabalho do meu pai era perigoso. Ele faz palestras sobre assuntos como a magia do Egito pode realmente matar você, as punições preferidas no mundo inferior egípcio e outros pelos quais a maioria das pessoas não se interessa. Mas, como eu disse, ele tem aquele outro lado. Meu pai é sempre muito cauteloso, verifica cada quarto de hotel antes de entrarmos. Ele entra depressa em um museu, examina seus artefatos, faz as anotações e sai ainda mais rapidamente, como se tivesse medo de ser detectado pelas câmeras de segurança.
Uma vez, quando eu era mais novo, atravessamos correndo o aeroporto Charles de Gaulle para pegar um voo de última hora, e meu pai não relaxou até que o avião decolasse. Perguntei, objetivamente, do que ele estava fugindo, e ele me olhou como se eu tivesse acabado de remover o pino de uma granada. Por um segundo tive medo de que me dissesse a verdade. No entanto, ele respondeu, Carter, não é nada. Como se nada fosse a coisa mais terrível do mundo. Depois disso, decidi que talvez fosse melhor não fazer perguntas. Meus avós, os Faust, moram em um condomínio perto de Canary Wharf, bem às margens do rio Tâmisa. O táxi parou junto ao meio-fio e meu pai pediu que o motorista esperasse. Estávamos na metade da calçada quando papai parou. Ele se virou e olhou para trás. — O que é? — perguntei. Então eu vi o homem com o casaco comprido. Ele estava do outro lado da rua, apoiado em uma grande árvore morta. Era gordo, com pele da cor de café torrado. O casaco e o terno preto de risca de giz pareciam caros. Os cabelos longos estavam presos em uma trança e ele usava um chapéu fedora, que de tão baixo no rosto encostava nos óculos escuros redondos. Ele me lembrava um daqueles músicos de jazz a que meu pai sempre me levava para assistir. Eu não conseguia ver seus olhos, mas tinha a impressão de que estavam focados em nós. Talvez fosse um velho amigo ou colega de papai. Qualquer que fosse nosso destino, meu pai sempre encontrava conhecidos. Mas achei estranho o homem estar esperando ali, do lado de fora da casa de meu avô. E ele não parecia muito satisfeito. — Carter, disse meu pai, entre na frente. — Mas vá buscar sua irmã. Eu encontro vocês no táxi. Ele atravessou a rua para ir ao encontro do homem de casaco comprido, o que me deixava com duas possibilidades: segui-lo e descobrir o que estava acontecendo ou fazer o que ele tinha mandado. Decidi pelo caminho menos perigoso. Fui buscar minha irmã. Antes que eu pudesse sequer bater, Sadie abriu a porta. — Atrasado, como sempre. Ela segurava sua gata, Muffin, que tinha sido um presente de despedida de meu pai 6 anos antes. Muffin parecia não crescer nem envelhecer. Seu pelo era amarelo e preto, como um leopardo em miniatura. Os olhos amarelos eram atentos e as orelhas pontudas pareciam grandes demais para sua cabeça. Um pingente egípcio prateado enfeitava sua coleira. A gata não se parecia muito com um Muffin, mas Sadie era pequena quando escolheu o nome, então acho que devemos relevar. Sadie também não havia mudado muito desde o último verão. Ela está aqui do meu lado enquanto gravo, olhando para mim de cara feia. Por isso acho melhor viajar pelo mundo com meu pai. Só a víamos 2 vezes por ano, situação que, para mim, estava boa. Calha a boca, Sadie. Sim, eu já vou chegar a essa parte. Então, bem, meu pai e eu tínhamos acabado de aterrissar em Heathrow depois de alguns atrasos. Era uma tarde fria e úmida. No táxi, durante todo o trajeto até a cidade, meu pai parecia um pouco nervoso. Papai é um homem bem grande. Era difícil imaginar algo que pudesse deixá-lo tenso. Ele tem a pele marrom escura como a minha e olhos castanhos penetrantes. É careca e usa um cavanhaque, o que o deixa com jeito de cientista do mal. Naquela tarde, ele estava de casaco e com seu melhor terno, marrom, que costumava usar para as palestras. Normalmente ele transmite tamanha confiança que domina qualquer ambiente onde entra, mas às vezes, como naquela tarde, eu via outro lado dele que não conseguia entender. Meu pai olhava insistentemente para trás, como se estivéssemos sendo seguidos. — Pai? — disse quando saíamos da A40. — Algum problema? — Nem sinal deles, resmungou ele. Deve ter percebido que tinha falado alto, porque depois me olhou meio assustado. Não é nada, Carter. Está tudo bem. Aquilo me incomodou, porque meu pai mentia muito mal. Eu sempre sabia quando ele estava escondendo algo, mas também sabia que poderia insistir à vontade e nunca conseguiria arrancar dele a verdade. Provavelmente estava tentando me proteger, embora eu não soubesse de quê. Às vezes eu me perguntava se ele teria algum segredo sombrio em seu passado, talvez algum antigo inimigo que o perseguia, mas a ideia parecia ridícula. Meu pai era só um arqueólogo.
Outra coisa que me incomodava. Papai estava agarrado à bolsa com o material de trabalho. Com frequência, quando ele faz isso, significa que estamos em perigo. Como quando atiradores invadiram nosso hotel no Cairo. Ouvi disparos no saguão e desci correndo para ver se havia acontecido algo com meu pai. Quando cheguei lá, ele estava totalmente tranquilo, fechando o zíper da bolsa